Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez aí agradecendo a todos que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica eu gostaria de apresentar para vocês um diagrama ladder para sequenciamento de bobinas. E para esse sequenciamento nós vamos estar utilizando um contador, temporizador e comparadores. Essa ideia, foi sugerida aí pelo Osvandir Ângelo. Então nós vamos estar utilizando o software Zélio 2 da Schneider para fazer esse sequenciamento. Então vamos lá para o software Zélio. Bom pessoal, aqui a gente já está com o software Zélio aberto, das outras videoaulas aí que já estão disponíveis no canal, a gente mostra como utilizar. A gente dá uma visão geral, dessas opções aqui. Então, como a gente quer apresentar o diagrama do sequenciamento, então nós já vamos direto para criar esse diagrama. Então, vamos criar um novo programa aqui. Vou selecionar esse modelo, de controlador. Vou avançar. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar aquela botoeira, de ligar e desligar. Então nós vamos ter a botoeira de ligar, uma botoeira de desliga, e vamos utilizar um contato de memória para garantir, que uma vez que o operador tenha pressionado a botoeira de liga, o sistema continue ligado, ok? Bom, botoeira de liga, a botoeira de desliga. No caso que eu estou utilizando normalmente fechado, essa configuração de normalmente aberto, normalmente fechado, vai depender de como está a ligação elétrica fisicamente lá no controlador, nas entradas do controlador. A memória, a bobina de memória, só para a gente criar um contato de selo aqui, ok? Então tem essa situação aqui, Uma vez pressionada a botoeira de liga, a memória vai armazenar essa informação e aí a gente pode utilizar essa informação para permanecer com o diagrama funcionando, O primeiro passo aqui é utilizar um temporizador, que neste caso, vou pegar aqui a bobina dele, dá 2 cliques na bobina. Esse temporizador, ele tem que ser um temporizador intermitente, tá? Então, essa função D aqui poderia ser utilizada, Só que ainda tem um detalhe, eu não consigo parametrizar o tempo que ele está em alto e o tempo que ele está em baixo, eu alterar estes valores aqui, tá? Por quê? Porque a ideia é ter o controle desse tempo que ele está em alto, ele seja um tempo maior para fazer com que a bobina fique acionada por um tempo maior. Então eu vou deixar essa bobina temporizada por 1 segundo, 10 segundos ou 20 segundos, E o tempo baixo aqui é simplesmente para fazer com que seja detectado a mudança de estado lá no contador de pulso, certo? Então nós vamos estar utilizando um contador. Então neste caso aqui, a função mais interessante para usar seria a função L, que é o indicador intermitente e comando mantido assíncrono, porque desta forma eu consigo ter o TA e o TB diferentes, então eu consigo parametrizar isso com o tempo, por exemplo aqui, Vou deixar 1 segundo, só para a gente visualizar o funcionamento desse diagrama. Então ficaria 1 segundo em TA e aqui em TB um tempo mínimo, que é só para o contador perceber que teve a mudança, de alto para baixo e ele identificar que é necessário fazer a contagem. Se não ocorrer essa modificação, se eu deixar só em nível lógico alto, o contador ele não muda a contagem, tá? Então, obrigatoriamente eu preciso fazer com que ocorra essa variação de alto para baixo, para que o contador identifique. Então eu vou deixar aqui em 1 segundo e 0,1 segundo para simular essa situação. Uma vez que eu estou utilizando a memória vai ser responsável, o contato da memória vai ser responsável por permitir que o T1 fique oscilando os seus contatos. Bom,
o contato do T1, como ele vai estar intermitente, ele que vai ser responsável em ficar pulsando a bobina do contador, né? Então, neste caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um comparativo, né? Mais à frente com os comparadores. Eu vou fazer o seguinte: quando for 0, eu quero que acione a bobina Q1, que é a saída física, né? A primeira saída física do controlador. Quando o contador for 1, eu quero que acione o Q2, e quando ela for 2, eu quero que ela acione o Q3, certo? Por que eu estou adotando desta forma, né? Porque eu vou precisar resetar esse contador. E quando eu resetar esse contador, ele voltando para 0, automaticamente ele já vai acionar a primeira bobina, o que vai facilitar a questão do sequenciamento aqui, tá? Então vou dar um OK aqui para 3 pulsos, certo? Então quando ele for para 3 pulsos, ele reseta, né? Vai resetar o contador, retornando então a contagem para 0, acionando a primeira bobina, tá? Eu vou deixar o T1 aqui por enquanto aberto para mostrar um detalhe para vocês, tá? Bom, quando o C1, que é o contador, chegar no valor máximo dele, ele mesmo vai se resetar. Então vou pegar o reset, ele mesmo se reseta, ok? Outra situação aqui é em relação agora aos comparadores, né? Então quando o comparador, então vamos pegar um comparador aqui, comparador, né? Aqui, ó. Vou pegar um comparador, 2 cliques no contato dele. Então o que é a ideia aqui, né? Eu quero que quando o contador 1, que é o contador que a gente está utilizando aqui, ó, certo? C1, contador C1. Quando esse contador for igual a 0, volta aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó, pressionar igual, então C1 igual a 0. Quando ele for igual a 0, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir ele para acionar a bobina Q1 de saída, certo? Ok. Bom, só que aqui ainda tem um detalhe, né? Qual que é o detalhe? Se eu mandar rodar aqui, olha aqui o que acontece. Ele inicia, né, o processo aqui, né, o diagrama, com o V1 fechado, né? Por que ele está com o V1 fechado? Porque o contador está zerado. Então, para eliminar esse problema aqui, a gente faz isso. Joga o V1 para frente e usa um contato de memória, que é o que a gente já utilizou ali na primeira linha. Né? O que vai acontecer agora? Ó, se a memória não estiver acionada, o operador não pressionou ela não pressionou a botoeira de liga, né, para ligar o processo, o M1 não vai estar fechado, portanto o Q1 também não vai estar funcionando. Certo? Beleza. Agora nós vamos para o segundo contador. O segundo contador, novamente C1, quando C1 for igual a 1. Lembrando que o valor aqui, ó, é parametrizado embaixo e em cima aqui nós temos um valor de offset, certo? Nós não vamos estar utilizando isso porque a gente não quer um range de acionamento, nós queremos um valor específico. Então, nesse caso, vai ficar igual a 1. Então, aí a gente vem aqui e aciona Q2. Da mesma forma, nós vamos pegar aqui um V3, certo? 2 cliques nele aqui, C1 igual a 2. Então, quando o contador for igual a 2, nós vamos acionar o Q3. Beleza? Bom, agora vamos ver a simulação. Ainda tem um detalhe aqui do T1, né? Já vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Beleza? Rodando a simulação, vamos ligar o processo. Ó, quando eu liguei o processo, ele caiu no Q2. Acho que não deu para perceber que foi rápido, né? Deixa eu só aumentar o tempo aqui para a gente ter condição de observar isso. Deixa eu colocar aqui 3 segundos. Sistema rodando. Vou iniciar, ó, ele parte para o Q2, ó, em vez de começar no Q1. Ok, ó, foi para o Q3, Q1, Q2,
de 3 em 3 segundos, né? Q3. Tá, o meu problema tá no primeiro, né? Bom, o que acontece aqui, né? Depois de observar o funcionamento do diagrama, analisar alguns detalhes, a gente chega na seguinte conclusão, né? Eu cheguei aqui na seguinte conclusão. Se eu pegar o T1 aqui e deixar ele fechado, ele vai iniciar o processo, vai iniciar o diagrama, acionando o CC1, né? Porém, quando isso acontece, ele já partindo energizado aqui o CC1 não conta, ele não pega essa variação do T1, né? Então, por ele não pegar essa variação, ele vai iniciar a partir de zero. Isso aqui que permite, então, a gente fazer o sequenciamento, ó. Então, vou iniciar aqui, ó, tá vendo que ele está fechado, né? O CC1 está energizado. Porém, se eu olhar aqui, né, nos blocos funcionais, eu vou ver os valores, eu vou estar vendo os valores aqui, ó. C1 está presetado para 3, porém o valor atual está zerado, ó. Ou seja, ele vai iniciar ligando a bobina Q1. Ó, ligou Q1. Q2, de 3 em 3 segundos, Q3, e depois ele retorna para o Q1. E ele vai ficar nessa intermitência, certo? Ou nesse sequenciamento conforme solicitado, né? Então a gente tem um contador, ele está contando aí de 0 a 2, toda vez que ele vai sair de 2 para 3, a gente reseta e automaticamente ele cai em 0, já ligando novamente a bobina Q1, certo? Creio que seja isso, né, que o Osvandir Ângelo havia solicitado, né? E a gente então aí consegue então fazer esse sequenciamento, né, desta forma, utilizando o contador e um temporizador para poder fazer então esse processo aí de sequenciamento das bobinas. Aqui no caso estou utilizando 3 bobinas, né? No caso do Zélio aqui, a gente tem, este modelo aqui, nós temos 8, né? 8 comparadores, né? Então, neste caso, a gente teria uma quantidade limitada, né? Para fazer esse sequenciamento. Mas creio aí que isso aí atenda a observação, né, que ele tinha feito aí anteriormente em umas outras videoaulas, perguntando se seria possível, né, fazer esse sequenciamento aí. Beleza? Então, a gente vai disponibilizar mais esse vídeo aí para vocês e espero aí que seja útil no estudo de vocês aí de diagrama LADER utilizando aí o software Zélio. Beleza? Até a próxima, viu, pessoal?